que rasgue os céus. Está preparado? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. E por lá você deixa ela aberta, que daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre esse texto. Nenhuma outra experiência na sua vida poderá substituir o céu. Uma frase muito forte, mas ela não deixa de ser real para as nossas vidas. Nesse ano nós já compartilhamos e vivemos algumas experiências no mês de janeiro, juntos, com vários temas e palavras de contextualizações completamente diferentes. E Deus sempre nos leva, em determinados momentos dos meses, dos nossos meses, em falar sobre experiências, de falar sobre batismo com fogo, de falar sobre um ambiente sobrenatural, sobre um ambiente profético. E obviamente eu quero abrir meu coração para você, que todas as palavras a gente ministra com muito temor diante de Deus, e obviamente diante de você. Mas para ser bem sincero e algo particular meu, quando lida sobre algumas coisas muito pontuais e específicas, principalmente sobre o Espírito Santo, o frio na barriga é maior. E até o final, eu espero que você entenda no que eu estou te dizendo. Quando nós olhamos para a história, desde a antiguidade, nunca foi a vontade de Deus ficar longe do teu povo. A vontade de Deus sempre foi estar perto do teu povo. Mas sempre era o povo que escolhia viver longe de Deus através da palavra de algo que parece pequeno, mas é muito grande: desobediência. E Deus sempre resolvia, obviamente da maneira dele, sempre a perfeita, para que ficasse próximo de que Ele sempre amou o teu povo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver vários relatos da glória de Deus, e relatos muito específicos, nos quais os céus estavam abertos diante do povo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 13, versículo 20 até o 22, a gente começa a ver algumas coisas bem interessantes. Em Êxodo 13, 20 a 22 diz o seguinte: o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, no Antigo Testamento, se manifestava. Era óbvio que Deus queria mesmo que o povo entendesse que Ele estava com o povo em todas e qualquer circunstâncias, de dia e de noite, cuidando do povo. E essas nuvens que nós estamos vendo aqui em Êxodo 13, era visível para o povo. Então, se você estivesse naquele momento, você entenderia: Deus está comigo, Deus está aqui, Deus está se manifestando, o céu está aberto. E essa experiência era desde para os bebezinhos e até os mais velhos, todos estavam vendo, todos estavam recebendo esse cuidado de Deus. E olha só como que é interessante: Deus levanta um homem para este tempo aqui de Êxodo chamado Moisés. Moisés, conhecido como um amigo de Deus, no qual Deus falava com ele face a face. E com este homem nós temos muito do que aprender, inspirados pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o 18, vai dizer o seguinte: aqui tem 3 coisas importantíssimas. Vamos ler que eu vou dizer elas para você. Então o Senhor disse a Moisés:
suba ao monte para encontrar-se comigo. Repita comigo: subir ao monte, encontrar com Deus. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no altar do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem. Repita comigo: Moisés desapareceu na nuvem. Ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés começa a ter uma experiência que iria mudar a sua vida por completo. Moisés, até mesmo o povo, estavam diante de uma manifestação de Deus. E essa manifestação aqui de Deus era algo muito forte, porque eu gostaria que você se atentasse para 3 coisas. O primeiro era para Moisés no monte, aonde ele entra nesta nuvem. A segunda coisa é o povo no pé do monte, olhando tudo aquilo que estava acontecendo e entendendo e enxergando o fogo, e o fogo como um fogo consumidor. E a terceira coisa, Moisés desaparece na nuvem. 3 coisas interessantes, 3 coisas importantes que eu e você precisamos entender sobre uma busca incessante pela presença de Deus, na qual Moisés estava vivendo aqui e viveu isso durante 40 dias e 40 noites. Olha só como que é interessante. Moisés estava vivendo uma experiência de 40 dias. O povo estava vendo isso lá no pé do monte, mas o povo estava enxergando a nuvem na qual Moisés desapareceu no pé do monte como um fogo, mas Moisés estava ali como uma nuvem. Coisas aqui nos ensinam. A experiência que Moisés estava tendo era diferente da experiência que o povo estava tendo. A experiência que a pessoa do teu lado pode ter com Deus vai ser diferente da tua, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, é o mesmo mover, é o mesmo sobrenatural, mas vai existir uma questão de busca. Tudo bem, nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. Deus chama Moisés, mas hoje não existe mais um Moisés vai se chegar na presença de Deus. Hoje não precisa mais acontecer desta forma. Todo mundo tem a chance e a oportunidade de entrar na presença de Deus. E isso aconteceu através de Jesus na cruz, nos dando uma nova vida, um novo acesso, um novo batismo, uma nova vida através do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo faz que venhamos a viver agora não mais uma experiência de uma nuvem, não mais com uma fumaça, que às vezes tem uma limitação. Olha, Moisés, você fica no monte por 40 dias, mas você vai descer. Hoje você pode estar no monte de Deus, a intimidade com o Espírito Santo para o resto da sua vida. Não existe mais dias, não existe mais limitação, não existe um começo, meio e fim. Na verdade você começa uma nova vida e agora para a eternidade. A questão muito mais é a minha busca, a nossa busca por essa presença do monte de Deus, do que de Deus para conosco. Porque antes de concordar comigo, galera, que é óbvio que é a vontade de Deus encher este lugar, é a vontade de Deus batizar você,
É a vontade de Deus mudar e transformar a sua vida. É a vontade de Deus. Mesmo que você possa juntar e agarrar todas as suas vontades para uma melhor vida com Deus que você pode imaginar, que você pode profetizar, que você pode sonhar, que você pode imaginar, que você possa falar, ainda assim não chegar aos pés daquilo que Deus tem para você e na verdade o que Ele tem junto com você. Uma questão de relacionamento. Mas olha só como que é interessante. Para Moisés no monte, ele entra na nuvem. E aqui existe esse segredo que obviamente está completamente diante dos nossos olhos, revelado. Moisés desapareceu na nuvem ao subir. Você subir ao monte, em um monte, não sei se você já fez isso, que não seja um monte, mas uma montanha, alguma coisa, isso vai cansar você. Se for alto, muito mais. Se nós pensarmos em uma escalada, imagina isso. Imagina você subir. E obviamente quando você olha para uma questão da época e de Moisés, não tinha os aparatos que obviamente nós teríamos hoje. Para uma escalada. Cansaço, dificuldades, medo de chegar, medo de cair, não saber qual é o caminho. O que passou no coração de Moisés? Ele sabia que Deus o tinha chamado. E aqui é interessante que Moisés desaparece na nuvem. E essa nuvem não era a nuvem do céu, a branquinha. Não era uma nuvem qualquer. Existia algo aqui muito interessante. E aqui olha só como que é interessante. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Leva tempo, porque só no 7º Deus fala com Moisés. E quando você busca a presença de Deus, você quer uma resposta de imediato. Além disso, você quer uma manifestação imediata. Você quer um batismo de imediato. Mas nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, você precisa subir. Você precisa dar passos. Você precisa sair da sua zona de conforto, que para Moisés era o pé do monte. Era comida lá no pé do monte. Era uma segurança do frio, era uma segurança do calor. Moisés tinha onde dormir. Moisés tinha a tua tenda, tinha a sua casa. Ele tinha as pessoas do seu círculo de amizade, família, enfim. Moisés estava seguro no pé do monte. Moisés teve que sair de lá. E para subir, obviamente ele não sabia o que iria encontrar, mesmo sendo o direcionamento de Deus. Em certos momentos, que em nome de Jesus a minha oração que seja esse, Deus pode te pedir coisas para você subir no monte, que às vezes você vai achar muita insegurança, às vezes até um pouco de incredulidade, mas quando você sobe, e quando você subir, o sobrenatural acontece. Nossa, como que é interessante. Não era Moisés aparecendo para o povo vendo no pé do monte. Não era Moisés falando lá de cima: olha aqui, povo, eu estou tendo uma experiência com Deus. Olhe para mim, porque eu sou o líder de vocês. Eu sou um verdadeiro pastor. Olha aqui, porque eu sou o homem de Deus. Porque foi Deus quem me chamou e não chamou vocês. Por isso que vocês precisam me ouvir. Não. Olha só quantas coisas eu tenho. Vamos contextualizar e ser um pouco mais profundos para a nossa época de hoje. Olha quanto eu tenho aqui, minha casa. Olha só os meus diplomas. Olha só a minha conta bancária. Olha só quanto que Deus me usou. Deus me usou para curar. Deus me usou para libertar pessoas. Moisés não falou nada disso. Na verdade, Moisés desaparece. Quando você tem um encontro real com Jesus, e quando você tem a vontade, você tem a sede da busca incessante pela presença de Deus na sua vida, você desaparece, e agora é Jesus quem aparece através de você. Aonde você estiver, é o Espírito Santo aparecendo, porque você desapareceu. As vontades que você tinha desapareceram, agora são as vontades do Espírito Santo que estão aparecendo. Agora não é mais você quem vive, mas quem está aparecendo.
e vivendo é Jesus em você, é a palavra em você, e a questão principal, as atitudes começam a mudar. Desaparece. Se você desaparecer esta noite, os céus irão se abrir sobre você. O povo lá embaixo, com até mesmo espectadores, tendo uma experiência completamente diferente de Moisés. E quando você trata com o fogo, você não vê o fogo como algo bom, porque se você põe a mão no fogo, você vai se queimar. O fogo, na verdade, ele meio que te deixa desconfortável. E o interessante é que o fogo que o povo estava vendo é um fogo consumidor, mas era um fogo que não consumia o monte, mas era um fogo. O povo estava diante de uma manifestação de Deus, e vendo o líder deles lá em cima, e Josué um pouquinho mais para baixo, vivendo algo, parece que o povo estava dizendo assim: Moisés vai morrer queimado, nós estamos sem líder, o que está acontecendo? Experiência, uma experiência que às vezes o povo não estava entendendo muito bem, mesmo sabendo que era Deus. Moisés desaparece na nuvem, o povo no pé do monte, vendo um fogo. Veja bem, a experiência que você pode ter com Deus, todas as pessoas precisam ver você queimar. Nenhuma experiência com Deus é para reter algo dentro de você. Você não é represa. As coisas que Deus falou com você, a não ser algo de intimidade, me entenda, tem equilíbrio naquilo que eu estou dizendo, mas uma experiência que você sabe que você precisa falar, que você precisa viver, que as pessoas verão e ouvirão algo diferente de você, você não pode guardar. Experiências com Deus te faz queimar para outras pessoas, e aquelas pessoas que se chegarão perto de você, verão você queimar de uma forma completamente diferente, e o fogo do Espírito Santo vão queimar elas também, e depois elas vão fazer isso com os outros, e aí nós vamos lá para o Novo Testamento, onde vai nos dizer sobre fazer discípulos. Mas é óbvio, a gente não para por aqui. Em Êxodo 40, 34, 38 diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. Isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Deus não poderia habitar no tabernáculo, até porque Deus não habita em algo feito por mãos humanas, mas Deus se manifestava, como Ele pode fazer aqui hoje. Mas Deus mudou tudo, como eu disse para você. Isso foi a partir do teu Filho Jesus. Não há nada em nós, não foi através de nós. A gente não poderia fazer nada. Jesus, melhor, Deus põe um ponto final do seu relacionamento com o ser humano. Põe um ponto final no seu relacionamento com pessoas, a partir do momento que vem o teu Filho Jesus, e a partir deste momento muda tudo. Não existe mais um tabernáculo, não existe mais tenda, não existe mais muros, não existe algo que Deus precisaria se manifestar, porque a partir do Espírito Santo de Deus, agora Ele habita dentro de você, e isso muda completamente a manifestação que nós acabamos de compartilhar. Ele pode fazer através de você e dentro de você. Por isso que as situações da vida, elas são pequenas daquilo que Deus quer fazer dentro de você primeiro. Externamente vai acontecer, mas dentro de você, de um coração muito mais contrito,
de um coração muito mais de carne, não de pedra, de deixar o Espírito Santo mexer e fazer com que Ele venha a rasgar os céus sobre a sua vida. Mas existe atitudes, e atitudes ninguém pode fazer pela gente, ninguém vai fazer por você, você vai precisar dar passos. Deus poderia habitar e se manifestar através e no meio dos homens a partir de agora, primeiro por causa da cruz de Cristo, agora há um livre acesso. Em Apocalipse 21:3 diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Olha só, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Tudo para lhe dizer que o poder de Deus através do Espírito Santo, o enchimento do Espírito em nós é para hoje. A questão de Deus rasgar os céus sobre a nossa geração, primeiro é a questão de um arrependimento, de sair de uma velha vida, de sair das velhas obras que desagradavam o coração de Deus. Um arrependimento sincero, genuíno, e não um remorso, mas sim é um novo foco de vida, é um novo caminho de vida, é um caminho com Jesus, é um caminho de santidade, é um caminho de palavra, é um caminho de Gênesis, Apocalipse, crendo naquilo que a Bíblia está dizendo e vivendo aquilo que a Bíblia está dizendo. É nas atitudes, no modo de pensar, no modo de falar, muda completamente o sentido da vida, na verdade o seu estilo de vida, o seu lifestyle, a questão de você, mudança de mente, algo dentro de você muda a partir que você venha se arrepender. A partir disso, o enchimento do Espírito Santo é um batismo do fogo que a nossa geração precisa, é disso que nós precisamos. E olha só como que é interessante, eu venho aqui te dizer que hoje Deus quer rasgar o céu sobre este lugar e pegar você de jeito, batismo com o Espírito Santo, batismo em línguas é para hoje. Fogo, autoridade dentro de você. Você sabe dos seus dons. Se você não sabe, mas algo mexe dentro de você, aí no seu ventre espiritual, pulsa o seu coração para o que Deus sempre falou com você. A questão é passo, vá subir o monte. A gente está se encontrando com muita coisa e com muitas pessoas, e nós estamos esquecendo de nos encontrarmos com Deus. Suba ao monte, deixa Deus rasgar os céus, deixa Deus tocar o seu coração como nunca antes, deixa Deus abrir os seus olhos espirituais, deixa Deus te dar visões. Às vezes você realmente está precisando de um batismo de novo, de um renovo dentro de você, é do falar em línguas, de você entender o seu chamado, de você entender que Deus espera uma geração e pessoas sedentas pela sua presença. Deus está pronto para rasgar os céus e tocar a sua vida, e através de você a sua família ser tocada, os seus amigos serem tocados, as áreas da sua vida serem completamente transformadas através de um toque especial do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar algo: não existe hora, não existe dia, não existe algo combinado, não existe lugar, não existe momento propício, não existe a frase vou ver primeiro, eu acho que isso aí não é para mim, eu preciso esperar um pouco para eu me entregar por completo a Jesus, eu preciso ver que eu preciso arrumar algumas coisas para eu me batizar. Não existe tempo, não existe hora. O momento é agora de você subir o monte e dizer: Deus, rasga os céus neste lugar, rasga os céus e toca-me como nunca antes. Venha com o teu fogo consumidor, que não vai me consumir, mas vai consumir tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que me distancia de ti, e eu quero mais do Senhor. E tudo começa e termina com o coração. Quando nós olhamos para Mateus 18, de 1 a 5, diz o seguinte: nessa ocasião,
Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida, disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Salmo 51, 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que nós mais precisamos hoje, o que você mais precisa hoje, é de uma experiência muito forte. É que é exatamente a frase: nada substitui. Não tem nada para colocar no lugar, não tem como trocar algo deste mundo, que seja as maiores riquezas, não se compara ao teu relacionamento com Jesus, não se compara ao teu relacionamento diário com o Espírito Santo, de leitura de Bíblia, da vida da oração, de amar o teu próximo como a ti mesmo, de você fazer a diferença e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nada se compara a não ser você cumprir o propósito que Deus tem para você aqui e agora. A questão é: para de resistência. Você não pode resistir. Está resistindo por quê? É muita coisa aí dentro? Será que realmente é por causa das suas dores? Você está resistindo por quê? É porque realmente as suas crises estão te atrapalhando? Você tem certeza disso? Você está resistindo por quê? Você já parou para pensar o porquê que você resiste ao mover do Espírito Santo? Você já parou para pensar o porquê da tua atitude em adoração a Jesus dentro da casa de Deus, ou no seu lugar secreto, ou da forma que você leva a tua semana e o seu dia? Você já parou para pensar como o seu coração fica dia após dia em querer ou não buscar Jesus todos os dias? Você já parou para pensar o porquê que o céu ainda não se rasgou diante de você e na tua vida dentro da tua casa? Você já parou para pensar o porquê que ainda você não se sente completamente cheio e cheia do Espírito Santo? Será que realmente são as crises? Será que é realmente um espírito incrédulo? Será que realmente são as circunstâncias da vida? Será que realmente é o seu namorado? Será que realmente é a sua namorada? Será que realmente são os seus relacionamentos lá fora? Será que realmente é a sua conta bancária? Será que realmente é o curso da faculdade? Será que realmente são os seus pais? Será que é a culpa, a responsabilidade do teu pastor? Do teu líder? Será que realmente você está colocando as barreiras por causa disso, daquilo outro? Ops, olha aqui para mim. Já disse isso uma vez aqui. Ó, bate no seu peito aí, chama a responsabilidade. Porque até de você buscar a Deus, você vai colocar a culpa e a responsabilidade em pessoas, em terceiros e nas circunstâncias. Você está de brincadeira. Porque a questão é: eu vou buscar, a pessoa do teu lado, ela também vai buscar. Se você não buscar, você está morto. E não vai adiantar alguém que te criticou, alguém que falou besteira contra você, ou às vezes você errou, pô, vai lá, pede perdão, vai lá e continua. Mas não, a gente para. É muito mais fácil nós darmos passos para trás do que passos além do sobrenatural e do natural, para que venhamos ver o céu se rasgar diante de nós. É muito fácil você retroceder. Não faça isso. Hoje, parou. Dá um ponto final. Porque principalmente quando nós olhamos para a história do cristianismo, e especificamente sobre a história de grandes avivamentos que aconteceram ao redor do mundo, nós vemos os avivamentos começando com uma chama no meio da juventude. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Essa força motriz que faz essa roda, você pode dizer assim, de uma forma figurativa, ok? De você ver essa roda girar com força. É o cristianismo, o avivamento, é o reino de Deus aqui nessa terra. Os jovens têm feito isso. Mas a questão é: você vai ficar sentado e parado? Porque não há possibilidade de nós vivermos o céu aberto sobre nós de braços cruzados. Existe uma busca, e a busca ela é incansável. Repita comigo: incansável.
Uma busca incansável é como Moisés diante do monte, 40 dias e 40 noites, sem beber nada, sem comer nada, e vai saber, principalmente prostrado. Ou você acha que ele levou embaixo do braço uma almofada? Imagina. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer essa pergunta, quem gostaria de ser usado por Deus? Todo mundo iria levantar as mãos. Todo mundo gostaria de ser usado por Deus como Moisés foi usado. Todo mundo ia levantar a mão, ter experiência de ver, de sentir, de ouvir, de ver as coisas acontecendo, todo mundo. Mas existe algo que eu e você nós precisamos fazer. Vai subir, vai morrer. Você precisa entender que Deus espera algo de você primeiro, seu, particular. E olha só como que é interessante. A busca, como eu disse para você, ela é incansável e ela deve ser também intensa e vigilante. E essa vigilância é importantíssima, porque se você parar para pensar, desde quando você colocou os pés aqui, desde quando você se conectou, você está vigilante para saber o que Deus está querendo falar com você, no meio dos louvores, em cada letra das canções, das ministrações dos nossos ministros de louvor, em cada nota, a pessoa que está ao seu lado, em cada palavra que o pregador pode estar falando para você. Você está vigilante em saber qual é o mover que Deus quer hoje para você, não é só para a igreja, para você. Está vigilante? E isso você precisa entender. Por que eu estou dizendo sobre vigilância? Olha só o que diz em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 4 a 8. A busca, ela é intensa, ela é incansável, ela é vigilante. E a Bíblia diz que nós, a igreja, somos a noiva, e Cristo Jesus é o noivo. Em Cântico dos Cânticos 5, 4 a 8 diz o seguinte: meu amado tentou destrancar a porta, e meu coração se agitou. Isso aqui é você, tá? Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume, e de meus dedos pingava mirra quando puxei o ferrolho. Abri para meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto faziam a ronda. Bateram-me e feriam-me. Arrancaram-me o manto, aqueles guardas dos muros. Versículo 8. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, se encontrarem meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. Palavras bonitas, mas de algo muito sério que está acontecendo aqui. A noiva sou eu e você, somos nós como igreja. Você precisa estar vigilante, porque a hora é agora, o momento propício é esse, de você responder um apelo. E um apelo não meu, mas o que Jesus está dizendo aí para você agora, de você se lançar como nunca antes. Ou Deus vai precisar lembrar você dos momentos que você teve, até mesmo neste lugar, ou no seu lugar secreto, dentro do seu pequeno grupo, dentro da sua célula, aonde Jesus pegou você e você já não estava mais preocupado e preocupada. Quem estava ao teu lado, o Espírito Santo tocou você como nunca antes. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai começar a dizer algo para você aí do seu lugar que você precisa tomar de atitude. O Espírito Santo vai começar a comichão em você, que você não vai conseguir ficar parado. A questão principal que você tem que entender é: você precisa abrir o coração e crer. Um coração como o de criança, um coração sincero, puro diante de Deus. Mas Tiago, como que eu vou ser puro diante de tantas coisas que eu fiz? É o arrependimento, crendo que Deus está te dando uma nova vida através de Jesus e te enchendo através do poder do Espírito Santo. É um arrependimento sincero que você pode ter aqui e agora. Não é arrependimento e falar assim: próximo sábado eu serei cheio. E aí sabe por quê? Porque eu vou tentar durante essa semana mostrar para Deus que agora eu estou vivendo em santidade, que agora eu estou orando, que agora eu estou lendo a Bíblia. Não é isso. Tem gente lendo a Bíblia, tem gente falando que está orando, está no pecado. Não é isso. Não vá fazer sacrifícios,
mas vá buscar a Deus como nunca antes. Existe uma diferença aí. Existe uma diferença quando tem alguém corajoso e corajosa que fala assim: não importa o que aconteça, parei com tudo. Moisés tinha a liderança de um povo, um monte de gente, é gente enchendo o saco dele, é gente falando um monte de coisa, é crítica, é outros batendo a mão nas costas dele, mas na verdade falando mal por trás, é um monte de gente, mas gente também leal, tinha um monte de coisa. Ele parou tudo, ó, acabou pra mim, tô subindo. Mas não, nós estamos fazendo o contrário. Estamos ficando diante do povo, diante das circunstâncias do mundo, e vendo os outros: esse fogo aí é meio estranho, não é nem fogo consumidor, está meio estranho isso aí e tudo mais. E aí, para quem subiu, está recebendo algo. Quem subiu viu o céu rasgado. De uma vez por todas, se você esperar tá bonitinho, limpinho e tudo mais, para você começar a achar que Deus vai fazer alguma coisa com você, você nunca vai ter nada. Você é errado, você é sujo, não existe nada de bom em nós. Mas por causa de Jesus, eu disse isso sábado passado, só por isso, pela cruz de Jesus, nós deveríamos buscá-lo por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Para de pedir. Não, Deus cura aqui, mas Deus vai curar. Se não curar, vai continuar sendo Deus. Não, Deus, eu preciso de uma resposta. Se Deus não dá a resposta, Ele vai dar de uma forma diferente, mas vai continuar adorando. As coisas estão indo de mal a pior, vai adorar e vai buscar a presença do Espírito Santo, até ver o céu rasgado. Você está parando no meio, você está parando na metade. Você busca, 5 dias, 10 dias, 15 dias, está parando na metade. Pô, não para. Fala para a pessoa que está do seu lado: não para. Como Moisés, nós devemos subir o monte da busca pela presença de Deus. O povo vendo Moisés tinha medo, olha só isso. O povo vendo Moisés tinha medo. Moisés vendo Deus queria mais Deus. Suba o monte. Suba o monte até você encontrar Deus e vê-lo rasgar os céus sobre a sua vida. Suba o monte. Você não vai subir um monte uma conferência. Você não vai subir um monte um encontro. Você não vai subir um monte é um culto apenas. Não é isso. Deus não está preso em nossa agenda. Deus é o dono da nossa agenda, dono da nossa vida, dono do tempo. Ele faz da forma que Ele quiser. Mas a Bíblia diz: se a gente buscá-lo, O que está faltando aí? Coragem? O que está faltando aí, minha irmã? Só porque fez a maquiagem hoje? E aí? Só porque a calça é nova? Se derrama. Não, porque o tempo tem que fechar. Não tem importância, não, dá um jeito. Mas você de novo vai sair da mesma forma? De novo vai achar que isso é conversinha de gente que quer ver um avivamento? Aí a gente fala sobre avivamento, o avivamento não acontece. Claro que o avivamento está acontecendo, não você aqui. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você está aqui. E nós estamos vendo um avivamento só apenas com um ajuntamento, um avivamento só com muitas pessoas. Deus pode tocar você para transformar centenas e centenas de pessoas. E não é só uma questão de transformação, mas é Deus transformando a sua própria vida, de você viver milagres, de você viver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Mas a questão é: ou você busca, ou você busca, ou você busca. Não há a possibilidade de ninguém fazer aqui em cima algo que você tem que fazer aí embaixo. Rasga o seu coração. O que está faltando? Deus quer rasgar hoje. Deus quer te dar uma experiência hoje. Nunca tive uma experiência. Hoje, nesse momento, é a chance que
você precisa agarrar como nunca antes. Ninguém tira isso de mim. Eu preciso de uma visão nova, eu preciso de um batismo novo, eu preciso de algo novo. Se Deus não fizer nada, eu não vou sair daqui. Não importa o horário, de você se derramar e dizer: eu não saio desse lugar se o Espírito Santo não me tomar, se o Espírito Santo não me falar. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me toca como nunca antes. Espírito Santo, tira os meus olhos secos. Eu quero estar apaixonado pelo Senhor. Todas as pessoas, desde quando o mundo é mundo, que se entregaram para a presença do Espírito Santo, ninguém ficou a mesma pessoa. Ninguém ficou com a mesma vida. Ninguém continuou da mesma forma. Ninguém tinha os mesmos pensamentos. Saia dessa vida morna em nome de Jesus. Não há possibilidade disso acontecer se não for pelo Espírito Santo. Deixa o povo te ver queimar quando você sair daqui. Nós somos a geração do fogo. Nós somos a geração da palavra. Nós somos a geração que quer a busca manifesta da presença do Espírito Santo nos corredores das faculdades, nos corredores dos trabalhos, nas calçadas da nossa cidade. A presença manifesta de Deus só vai acontecer se tiver pessoas amando a tua presença manifesta, pessoas, discípulos segundo o coração dele, buscando a tua presença incessantemente, uma presença cheia da sede de busca. E eu vou te dizer mais: quanto mais você buscar, mais sede você vai ter. Quanto mais você buscar, novas experiências você vai ter.